Deus abençoe a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias então no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos versos 39 a 52. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos versos 39 a 52. É a única narrativa de Jesus na sua pré-adolescência e adolescência, no início da sua adolescência. Assim diz a palavra do Senhor. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E a todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Esse é o único momento narrado da vida de Jesus antes do seu ministério adulto, ou antes da idade adulta, dos seus 30 anos, onde ele começa ali a sua pregação. Muitos criam histórias muito fantasiosas sobre Jesus, que ele foi criado entre os essênios, e por isso se tornou, os céticos e os liberais principalmente, gostam de colocar Jesus entre os essênios, principalmente porque os essênios era uma turma mais, vou dizer assim, fundamentalista, vou usar as expressões de hoje, né? Como João Batista provavelmente realmente foi criado entre os essênios, alguns acreditavam que Jesus também o fora. Porém, é muito interessante notar que Jesus tinha a mesma profissão do pai. Mateus 6 vai falar sobre isso. Então, ele foi treinado. Dificilmente ele foi criado entre os essênios. Também Jesus tinha um costume de frequentar a sinagoga todos os sábados. E Lucas usa uma expressão no original, em Lucas 4,16, que dá a ideia que era um costume normal, desde a sua infância. Então Jesus foi criado pela família desta forma. Além disso, nota-se claramente o texto dizendo que Jesus foi submisso a eles até a sua idade adulta. Então significa que ele conviveu com os pais. Não há então nada, nem na Bíblia, nem mesmo na história, que comprove essa ideia de Jesus entre os essênios. Mas fica aí a especulação dos homens. Outra coisa também que confundem muitas vezes é que acham que Jesus estava aqui já se preparando para o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, para quem não sabe, é uma cerimônia judaica onde o menino é preparado para poder realizar um momento ímpar, onde ele vai ter ele vai ler a Torá, um texto da Torá, onde ele vai explicar esse texto, ele tem que explicar, o menino, né? E depois tem uma série de momentos nessa cerimônia que eu não quis entrar nos detalhes para o culto aqui para não delongar. Mas o problema é que o Bar Mitzvah oficialmente ainda não existia na época de Jesus, embora já houvesse a ideia de que o menino com 13 anos, e o Bar Mitzvah é com 13 anos, ele já se tornava homem, ou se tornava responsável. E essa é a ideia do Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah ensina que o menino, depois de 13 anos, as ações dele, olha que coisa interessante, né? Nossos legisladores precisam entender isso melhor.
né? As ações de um menino de 13 anos é de responsabilidade dele a partir dali. Isso é muito interessante. E na menina é o Bat Mitzvah, que é coisa nova, provavelmente já uma influência do feminismo sobre a religião judaica. Todas as religiões foram contaminadas por essa ideia do feminismo. E o Bat Mitzvah nasce há cerca de 70 anos atrás, né? E também tenta mostrar a mesma coisa, porém nas meninas, a ideia é que a menina ela fica adulta antes do menino. Então o Bat Mitzvah delas ocorre aos 12 anos. Sobre isso podemos discutir mais adiante. Eu trabalhei com meninos e meninas durante muitos anos na minha vida e eu questiono muito essa teoria. Mas a gente pode sentar uma hora com calma, com uma Coca-Cola, uma pizza e discutirmos sobre isso. Tá? Coca-Cola é boa, né, pastor Marcelo? Ô, glória! Muito bem. Então, os homens da lei, os doutores da lei ficavam espantados com aquele menino de 12 anos. Se o Bar Mitzvah existisse, 12 anos é a idade onde ele começa a estudar, ele fica estudando, é quase um ano inteiro estudando. Ele tem que memorizar muitos textos, ele tem que memorizar, na época, quase 2000 anos atrás, quando nasce o Bar Mitzvah, praticamente o Pentateuco era memorizado. Sem falar de Deuteronômio 6, né, em diante, né, de 4 em diante, onde ele tinha que declamar, tinha que cantar. Nós pregamos sobre isso alguns meses atrás. Mas Jesus tinha 12 anos. Ainda estava abaixo. E o texto diz que ele interrogava, olha que coisa interessante, ele interrogava os mestres e ele também respondia. É como se fosse um diálogo. E eu faço a ideia, o espanto daqueles homens. Eu faço ideia como eles estavam fascinados. Mas em contrapartida tem o outro lado da corda. Do outro lado da corda temos uma família desesperada. Se fosse nos dias de hoje, talvez fossem até acusadas, né, de abandono, de incapaz. Né? Mas não havia essa preocupação naqueles tempos. Né? Aliás, mesmo nós que não somos dos tempos de Jesus, né, muitas vezes, minha mãe, por exemplo, me deixava em casa. Eu tinha 9, 10 anos, eu ficava em casa sozinho. Né? Eu me virava. Dos 12 anos em diante, até cozinhar, eu já cozinhava. Né? Hoje, nós temos muitos medos. Né? Se acha certo ou errado, aí é outro momento de discussão. É outro momento de conversarmos, porque eu creio que o mundo está exagerando em algumas coisas, em outras eu concordo, precisamos ter prudência, cuidado, não está fácil, mas tudo isso tem que ser analisado dentro de cada cultura e de cada momento em que estamos vivendo. Mas aí Jesus estava lá no meio dos doutores, e a sua família despreocupada, achando que ele estava caminhando com um parente, ou com a caravana, não é? Afinal, quase um dia e meio de caminhada praticamente entre Jerusalém e Nazaré. Não havia, vamos lembrar, que não havia carros, não havia ônibus, não havia Uber, não havia nada disso. Então, depois de um dia de caminhada, eles percebem que o filho estava faltando. Já imaginou o que é isso? Talvez se nós estivéssemos lá no meio deles, mas que família, que pai, que mãe é essa? Não consegue perceber que o filho sumiu, né? Não consegue perceber que o filho foi deixado para trás. Já imaginou? Ontem teve uma família que foi embora e esqueceu um menino para trás aqui. Quem foi? Foi hoje? Foi hoje, né? Já imaginou? Eu não precisa levantar a mão não, tá? Estou brincando. Mas senão hoje em dia não pode. Não vão acusar a família de abandono. Mas não houve abandono, com certeza não houve. Enfim, Jesus estava ali com os doutores e os pais desesperados. E eu imagino a angústia. Amados, eu passei por isso apenas uma vez na minha vida. Estava sozinho em casa, a Lucirene trabalhando na nossa loja, e eu já estava estudando para concursos, então eu tirava, às vezes amanhã, eu ainda não estava empregado, eu tirava amanhã, ou melhor, acho que estava de férias, empregado eu já estava, mas eu acho que estava de férias, eu não lembro, eu tirava amanhã para estudar. E eu estava estudando e eu orientei a Amanda para fazer algumas coisas, e ela ficou do lado de fora brincando. A nossa rua era sem saída, era muito tranquilo o nosso bairro, sem problema nenhum. E nós sempre orientávamos para ela nunca ir para a casa de ninguém, e principalmente na casa onde tem meninos apenas. Sempre é bom ter um certo cuidado. E naquele dia a Amanda desapareceu. Eu fui procurá-la para nós descermos para almoçar, nós almoçávamos junto com a Lucirene na casa da mãe dela, e a Amanda sumiu. Amados, vocês não têm noção o que é isso no coração de um pai. O desespero que é. Eu bati em todas as casas da rua. Eu saí de casa em casa, batendo, procurando.
E aí me veio a ideia de ir numa casa na última, exatamente no balão, lá na rua sem saída, né? E eu fui lá e lá estava a Amanda, na casa daquela família. E eu estava tão nervoso que eu fiquei com medo de dar um mau testemunho, porque a dona da casa tentou justificar, tentou falar, e eu pedi para ela, por favor, não fala nada. Por favor, não fala nada, eu não estou bem. E eu falei para a Amanda, vamos para casa. E naquele dia eu falei com ela, não vou fazer nada com você. Só que você não vai ficar comigo aqui à tarde hoje, porque eu não tenho condições. Porque se eu pegar hoje, a coisa vai ficar feia. E eu aprendi isso com meu pai. Né? Disciplinar, eu disciplinava, e não sou contra a disciplina, não sou. Podem pregar o que for, podem ensinar o que for, podem botar a lei que for, eu vou continuar pregando o que a Bíblia diz. E pronto. Mas, naquele momento, nervoso como eu estava, eu poderia machucar minha filha. Então fomos para cá, fomos para a loja, mas aquilo meu coração disparou. Então eu fico imaginando, se eu que passei, acho que o máximo é 1 hora e meia procurando, não lembro. Eu imagino uma família procurando há um dia inteiro. O desespero, a angústia que havia no coração de José e de Maria. E aí eles voltam, vão voltar, né? É o jeito, né? Vamos saber o que está acontecendo. E encontram lá o menino, né? Isso depois de mais 3 dias, né? Foram 3 dias. Aí aqui a matemática é complicada. Eu não sei se eu posso dizer que eles encontraram Jesus depois de 3 dias, ou se eles encontraram Jesus depois de 3 dias que voltaram. O texto, no original, parece que isso significa exatamente esse. Então, foram 4 dias. E aí eles encontram o menino, tranquilo, como bom adolescente, né? Igual eu encontrei a Amanda, brincando, como se nada tivesse acontecendo. No caso de Jesus, batendo aquele papo tranquilo, conversando sobre o reino, conversando questões provavelmente teológicas, bíblicas, e os pais tensos. E aí o texto vai terminar dizendo que ele conversa com os pais, ele fala que ele estava tratando de assuntos do reino, do pai dele, e aí Maria e José, o texto diz que não compreenderam bem. Provavelmente na hora eles estavam tão tensos que esqueceram quem era Jesus. Esqueceram que ele era o Filho de Deus. Que ele era o rebento do Senhor, né? Eles criaram Jesus como fosse filho deles. Então o texto diz que eles não entenderam naquele momento. Foi um choque, né? E aí, mas o texto também diz que Jesus foi com eles, e eu gosto muito de uma tradução que diz que em tudo lhes foi sujeito. Que coisa maravilhosa. E o que nós aprendemos nesse texto tão lindo, tão majestoso para mim, que quando eu leio eu vibro, quando eu olho essa cena? Primeiro, eu aprendo sobre uma família que uma família precisa ter uma vida piedosa. E como piedosa aqui eu não estou falando de compaixão, de dó, que foi o significado que ganhou no nosso meio. Mas estou falando daquilo que carrega as Escrituras, que é uma vida religiosa e uma vida de devoção a Deus. Vida piedosa na Bíblia tem esse significado. Então quando a Bíblia fala de uma pessoa que tem piedade, não está falando de dó ou de misericórdia. Não estou dizendo que está errado ter dó e misericórdia. Pelo amor de Deus, não confundam. Mas a piedade na Bíblia não é este o sentido. Mas o sentido é de uma vida na presença de Deus, de uma vida religiosa firme na presença do Senhor. Então esse é o primeiro grande aprendizado. Só que aqui, nesse aprendizado de uma vida piedosa, que nitidamente eles tinham, porque o texto diz que era costume deles fazer isso, que eles iam todos os anos. Em Lucas 4,16 diz que Jesus tem o hábito de ir na sinagoga toda semana. Então havia um hábito que a família cultivou ali. Mas vida piedosa envolve 2 grandes aspectos que eu quero trabalhar nesta noite. O primeiro, o aspecto invisível. O lado invisível da vida piedosa. Qual é o lado invisível da vida piedosa? Essa é a coisa complicada, porque muitos têm dificuldade de entender, e a grande maioria de nós, infelizmente, tem a dificuldade de praticar. Que a vida piedosa envolve vida devocional. A vida invisível, piedosa, ela tem momento de devocional. E é essencial para quem deseja viver de acordo com os princípios cristãos, ter essa vida. Então, nesse primeiro ponto, eu quero desafiar você como indivíduo. Como está a sua vida devocional diante do Senhor? Pastor, mas o que é vida devocional? Vida devocional, primeiramente, é uma vida de oração. É uma vida de leitura da palavra. É uma vida de meditação naquilo que a palavra fala aos nossos
corações. Perdemos muito tempo nos dias de hoje com redes sociais, perdemos muito tempo com filmes, com novelas, com distrações humanas, e nos esquecemos de ter uma vida devocional. Então, o lado invisível de uma vida piedosa é esta vida devocional. A oração é um canal direto de comunicação entre nós e Deus. Não apenas para fazer pedidos, não apenas para colocar suas necessidades e anseios, mas para manter uma conexão íntima e constante com o Senhor. Pense nisso, meu amado, pense nisso, minha amada. A leitura e a meditação na Bíblia são essenciais para o crescimento espiritual, para a aplicação dos ensinos de Jesus no nosso dia a dia. Pecamos muitas vezes por ignorância, porque não conhecemos, mas ao mesmo tempo não buscamos conhecer. A adoração e louvor que podem fazer parte de uma vida devocional pessoal, pode. Os irmãos aqui estão conosco há alguns anos, estão acompanhando as nossas devocionais desde 2021. Todos os dias eu posto uma devocional. E se você prestar bem atenção, eu tento incentivar. É só o modelo aquilo ali. Eu não quero que a minha devocional seja a sua devocional. Eu quero que você, com aquele modelo, ou com aquele texto, você pratique. Mas se você prestar bem atenção, o que eu faço ali? Primeiro, tem a leitura da palavra. Depois temos uma oração. Depois temos a exposição, que é uma mini exposição da palavra. É uma devocional um pouco diferente. Eu não trabalho geralmente com os problemas da vida, que normalmente devocional já vai direto para a aplicação. Não, eu gosto de explicar o texto. Mas por que eu faço isso? Porque quem vai fazer a aplicação é você. Essa é a minha intenção. Aquelas devocionais, muitas delas são esboços dos meus sermões que eu prego aqui, ou que eu vou pregar. Isaías, que eu estou pregando nas quartas-feiras à noite, foram todos baseados nas devocionais que eu fiz para os irmãos. Então, eu faço aquela devocional, aquela exposição, que na maioria das vezes não passa de 5 minutos, né, a exposição. Tudo vale, geralmente fica em torno de 11 a 12 minutos. Essa é a média. Algumas vezes vai para 15, outras vezes menos, mas a média é de 11 a 12 minutos. Mas a exposição minha é de 5 a 6 minutos. Mas quando eu prego na quarta-feira, eu prego em média 30 minutos. Então eu amplio aquela ideia. É isso que eu quero. Quando eu estou dando esse modelo, né, é para que você faça isso. E eu encerro com uma música, que normalmente está ligada a aquilo que eu trabalhei, aquilo que o texto aponta. De vez em quando eu erro, é normal. A gente às vezes não consegue encaixar uma música perfeita ali. Tem assuntos que são difíceis de achar música às vezes. E olha que eu tenho um acervo bom, eu procuro, mas não... acaba que eu repito muito, porque eu gosto das músicas, né, eu boto aquelas que eu gosto, né? Mas de qualquer maneira, a ideia é essa, incentivar você a ter a sua vida devocional, a ter o lado invisível da vida piedosa. Você tem esse lado invisível? Essa prática de vida devocional fortalece a fé, queridos. Ela fortalece a nossa fé. Ela traz orientação. Ela traz a sabedoria divina para dentro de nós através da palavra. Ela proporciona paz interior. Quantas vezes eu fui confortado por Deus em momentos de devocionais? Quantas vezes meu coração entristecido, abalado por algum problema, é numa devocional que eu sinto a forte mão de Deus, como nós cantamos aqui, falando ao meu coração. Quantas vezes no meio da angústia, da dor, eu ouvi Deus falando claramente ao meu coração. Então eu quero desafiar você, não perca esse lado invisível da vida devocional. Crie o hábito de se aproximar de Deus, como Daniel. Escolha o lugar, escolha a hora. Separe pelo menos 15, 20 minutos por dia, pelo menos. Você não precisa ficar 1 hora, meia hora. Mas separe, tenha uma vida íntima com o Senhor. Esse é o lado invisível de uma vida piedosa. Mas tem o lado visível. E esse é o lado que eu acho que eu preciso trabalhar com muito, muito carinho no dia de hoje. Cada dia que passa, tem se perdido a ideia da piedade cristã na vida devocional visível. E qual é a vida devocional visível? O que nós estamos fazendo agora. O culto público. Estarmos na presença de Deus, juntos. Adorarmos juntos. Estudarmos a palavra de Deus juntos. Cada vez menos e menos pessoas têm interesse de estar na igreja reunida.
Quando se vai, busca-se apenas o interesse social e não o espiritual. Observa-se se é bem recebido, se o ambiente é socialmente agradável, perfeito. Isso se torna a coisa mais importante, quando na realidade o mais importante deveria ser se eu estou aprendendo a palavra, se a palavra está sendo ensinada, se eu estou mantendo uma comunhão com os santos. Eu falo muito que eu admiro os adventistas nesse ponto, porque eles são muito fiéis ao sábado. E quando eu falo isso, eu não estou concordando com a forma deles separarem o sábado, eu não concordo. Eu penso como Paulo fala aos Romanos no capítulo 14. Eu acho igual todos os dias, então eu vou escolher 1 em 7. Para mim não faz diferença. Mas a partir do momento que eu escolhi, eu tenho que me entregar completamente. Era a obrigação dos judeus frequentar o templo nas festas da Páscoa, de Pentecostes, do Tabernáculo, e aos sábados. E Lucas 4,16 comprova que Jesus tinha esse hábito. Os pais terrenos de Jesus mostram um senso de responsabilidade. Eu quero desafiar você, pai, você, mãe, você tem tido esse senso de responsabilidade? De criar os seus filhos na presença do Senhor, tanto na vida piedosa, invisível, quanto na visível? E aí, queridos, eu preciso agora endurecer um pouco. Porque muitos hoje não conseguem priorizar as reuniões da igreja. Igreja não é mais prioridade em nossas vidas. Mário Sérgio Cortella diz que não existe prioridades, mas existe prioridade. Eu discordo dele. Respeito muito o grande filósofo, mas para mim existem sim prioridades. Você pode priorizar. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, do sol, perdão. Então você pode criar suas prioridades. O que você vai fazer, que horas você vai fazer. Paulo fala para Timóteo que ele precisa aprender a remir o tempo. Remir o tempo é você saber que cada coisa tem sua hora. Cada coisa tem seu momento. Eu vejo as pessoas priorizando lazeres, passeios, cinemas, festas, visitas familiares. Oh, me perdoe, eu falo com muita franqueza no meu coração. Familiar que vem me visitar no domingo vai ficar em casa se não quiser vir para a igreja comigo. Vai ficar em casa. Pode ser a minha filha, os irmãos já viram o que nós fazemos. Ela fica lá. Não quer vir? Fica lá. Uma coisa que me entristece, eu falo com muita preocupação, que eu quero que ninguém fique chateado comigo. É uma noite de festa, é uma noite onde eu quero que as famílias se consagrem ao Senhor, mas eu preciso falar isso. Aniversários que são marcados nos domingos, festas que são marcadas no domingo, e o crente acha normal. O domingo é o sábado do Senhor, você está em desobediência ao 4º mandamento. Essa ideia que alguns crentes gostam de dizer que o Velho Testamento, a lei mudou. Não, o que mudou são os princípios, a lei cerimonial e civil. A lei moral e a lei espiritual continua a mesma. Então, 6 dias trabalharás, no 7º é o descanso do Senhor, continua valendo. Mesmo que não seja uma nomenclatura sábado ou domingo, não importa, mas continua valendo. Cuidado, você está ensinando para o seu filho que a igreja não é prioridade. A prioridade é a festinha. A prioridade é o divertimento. A prioridade é o lazer. Muito cuidado. O autor aos Hebreus diz, não deixando de frequentar a congregação, como é costume de muitos, antes admoestando uns aos outros. A igreja junta serve para isso. Se a vida piedosa invisível nos ajuda a ouvir Deus, através da Bíblia e da oração, a vida piedosa visível nos ajuda a ouvir Deus através da comunhão. Através de estarmos juntos. A família de Jesus nos ensina que regularmente estava no templo e levava o menino Jesus, por isso que Lucas 4 fala daquela forma, como era de costume. A igreja deveria ter um papel importante na formação do caráter e numa vida piedosa, visível de nossos filhos. E também nas escalas de valores. Mas será que nós estamos criando nossos filhos dessa forma? E quando eu falo isso, queridos, falo porque eu vejo o quanto as pessoas estão menosprezando o dia do Senhor. Nós estamos ferindo sim o 4º mandamento. Nós estamos ferindo quando colocamos outras coisas no lugar, pastor, mas é uma eventualidade. Claro que eu não posso citar nomes, mas se eu for contar as vezes que certas pessoas falam de eventualidade, se você pensar que nós temos 52
finais de semana em média no ano, e você faz isso umas 10 vezes, isso dá mais de 10%. Para pensar. Aí tem aquele momento de férias, igual, por exemplo, hoje a igreja está vazia, porque ainda muitos estão viajando. Tem aqueles momentos de doença. E aí você começa a colocar no papel, aí quando você vai descobrir, você tem falhado realmente no quarto mandamento. Então, meu querido, minha querida, arrependa-se. Arrependa-se. Nós falamos da consagração dos dízimos e das ofertas. Dízimo e oferta é um símbolo. Eu tenho que ter minha vida toda consagrada. E eu, na classe de doutrina, uma vez eu trabalhei sobre a ideia do dízimo do tempo. Já calculou o dízimo do tempo? 15 horas e 20 e poucos minutos por semana seria o dízimo do tempo. 15 horas e 22. Você dá esse tempo para o Senhor? E o dízimo, nós entregamos na igreja. O dízimo do tempo deveria ser uma reunião com a igreja. Nós não fazemos mais isso. O domingo, por exemplo, de manhã é um público, de noite às vezes é outro público. A nossa igreja, graças a Deus, está acabando aos poucos. Mas significa que alguns acham que não é importante. Então nós temos 2 horas pela manhã e 1h30, 2 à noite, pronto, acabou. Na quarta-feira a maioria não tem vindo e não vem. Isso é uma tônica de quase todas as igrejas. Pastor, mas eu trabalho. Respeito você que trabalha, se for verdadeiro o que você está me falando. Porque aí tem uma série de outros problemas. Porque muitos... Eu, por exemplo, quando eu chegava do trabalho, eu às vezes nem ia para casa tomar banho. De uniforme mesmo eu ia trabalhar, cultuar. Porque eu sabia que se eu fosse tomar banho, eu ia bater aquela preguicinha. Não vou ter vontade. Ah, pastor, mas no sábado eu fiquei até tarde no cinema, fiquei até tarde numa festa. Sim, meu querido, mas a Bíblia nos chama a cultuar a Deus. Qual é a sua responsabilidade? Você tem separado o dia do Senhor? Quando você troca a igreja pelo lazer, você está dizendo para os seus filhos, você está dizendo para a sociedade que a igreja não tem importância para você. Que a igreja não tem importância nenhuma para você. Ela não é uma prioridade na sua vida. Se nós pensarmos em prioridades, eu gosto de pensar muito no que eu chamo de escala de valores espiritual. E na escala de valores espiritual, o primeiro e o concurso, ou seja, nada concorre com ele, obviamente, Deus. Acabou. Esse não tem conversa. Segundo, a família. A família é a segunda coisa mais importante na escala de valores espiritual. Dentro da família, os cônjuges. Porque até nessa hora eu tenho que tomar muito cuidado, porque muitos se invertem. Coloca os filhos acima do cônjuge. Você peca. Isso é idolatria. Qualquer inversão na escala de valores espiritual é idolatria. Qualquer coisa que eu coloco no lugar de Deus, eu estou idolatrando. Qualquer coisa que eu coloco no lugar da família, eu estou idolatrando. Em terceiro lugar, aqui cabe uma discussão, tudo bem? A gente pode sentar com aquela Coca-Cola para discutir, não tem problema. Mas eu, particularmente, em terceiro lugar, coloco a igreja. Porque a igreja, ela é um símbolo do meu relacionamento com Deus. E também da família. Então eu não consigo colocar a igreja em quarto. Alguns líderes e pastores colocam a igreja em quarto e o trabalho em terceiro. Sabe, eu penso da seguinte forma, eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver. Eu não estou preocupado em fazer horas extras e ganhar dinheiro com... Não! Eu tinha um lema, eu fui chefe de manutenção por 2 anos e meio. E eu tinha um lema na minha visão de só fazer hora extra realmente quando era necessário. E manutenção não é fácil. Eu fui manutenção predial, qualquer manutenção, predial, industrial, muitos imprevistos acontecem. Muitos imprevistos. E eu criei um roteiro de manutenção, aí não vou falar nomes técnicos, mas criei um roteiro de um tipo de manutenção para tentar evitar os problemas, as surpresas. E eu louvo a Deus, que nos meus 2 anos e meio que lá ficamos, eu conto nos dedos de uma mão só, quantas vezes eu precisei ficar depois do horário e quantas vezes eu tive que fazer hora extra no domingo. Ou no sábado, por uma emergência, uma central telefônica que estourou, uma bomba d'água que deu problema. Aí é uma emergência mesmo. Quando eu trabalhava na Excelsa, eu tinha um chefe que não gostava muito de conversar comigo, e ele chegou a me ameaçar, porque muitas vezes faltava
5, 10 minutos para acabar o expediente, ele me vinha para eu apresentar relatórios. Eu sou técnico. Eu apresento resultados, e meu relatório está aí. Aí ele queria, por eu ter domínio de informática, que eu fizesse relatório para ele. Não fazia. Nunca fiz. Não me preocupo com isso. Se eu tiver que trabalhar na minha área, eu vou trabalhar com afinco, porque a Bíblia diz que eu tenho que trabalhar como se fora para o Senhor. E uma coisa que eu também não admito é crente preguiçoso no trabalho. Crente que não dá testemunho no trabalho. Meu amado, vou repetir, quando você troca a igreja por qualquer coisa, no domingo principalmente, mas se for pensar nas 15 horas e 20 e poucos minutos, eu coloco a quarta-feira também. Quando você troca, você está cometendo idolatria. E você está ensinando para o mundo que a igreja não é importante. Que a igreja não tem valor. Quando você troca a igreja por aniversários, por encontros familiares, onde muitas vezes tais famílias nem crentes são. Meus familiares não são crentes. E eu tenho que mostrar a diferença que Cristo fez em mim. E não é cedendo aos caprichos deles, muito pelo contrário. Então que Deus nos ajude. Se nós queremos ter uma família realmente comprometida com o Senhor, essa família precisa ter uma vida piedosa. Uma vida piedosa que começa no lado invisível, com uma devocional firme na presença de Deus. E com o lado visível, onde a família como um todo está na presença de Deus. Aí vem a segunda coisa que eu aprendo nesse texto, Lucas 2:41. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. A segunda coisa que eu aprendo, que uma família com um compromisso tem um compromisso com a obra. Além da família ser uma família que vai dar testemunho de vida piedosa, ele tem compromisso com a obra. Ou seja, vamos fazer a diferença aqui. A vida piedosa é a frequência, é o estar. Mas o compromisso é o fazer. É o servir. Também não adianta você estar aqui todos os domingos só para assistir o culto. Apenas para se deleitar. Muitos vêm, fazem isso, não entregam seus dias, não cumprem com seus compromissos de ministério. Nada. Não, isso não. A Bíblia diz que nós devemos servir uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos admoestar uns aos outros. A família de Jesus, além de sua frequência no templo, vida piedosa, tinha sempre disposição de serviço, de servir. Prestava um culto completo. Imagino, do jeito que Lucas 4 narra, que até em Nazaré eles faziam isso. A palavra de Deus nos garante que todos temos pelo menos um dom. Meu amado, minha amada, você tem um dom, eu tenho certeza. Só se você não se converteu que você não tem. Se você se converteu, você tem um dom sim. E a palavra de Deus nos desafia a nós servirmos uns aos outros com os nossos dons, mostrando isso às pessoas. A palavra de Deus em 1 de Pedro 4,10 diz que Deus nos capacita a levar esses dons. Para que possamos realmente mostrar que somos cristãos, precisamos ter em mente que nossa vida precisa ser de serviço e compromisso diante de Deus e de sua obra. Quando nós chamamos as pessoas para participarem do Ministério Kids, da Central News, da introdução e de outras coisas mais, porque nós estamos aqui para servir. Eu gosto de pensar da seguinte forma, quando eu olho para a palavra de Deus, que no culto deveria ter somente 2 assistentes. Duas categorias de pessoas que assistem o culto. Deus e os visitantes. Os demais prestam culto. Nós prestamos culto. Eu não estou aqui para assistir o culto, mas para prestar um culto. Então, muitos querem nas suas igrejas estruturas familiares, estruturas que possam ajudar na criação dos seus filhos, mas não se esforçam para que essa estrutura. É um drama que eu tenho nos meus ministérios. Um drama, porque, graças a Deus, sempre pastorei igrejas pequena para médio porte. E nem sempre podemos oferecer uma estrutura muito boa. E muitas vezes, muitas famílias eu perdi porque trocavam a gente porque tinha aquela igreja que tinha uma estrutura melhor. E às vezes me deixava triste porque era uma estrutura melhor, mas o evangelho que era pregado era outro, porque tem acontecido muito isso. Então os pais nem se preocupar com o evangelho têm.
se preocupam. E esse é outro problema. Não adianta você querer que o seu filho esteja na igreja só para eles ficar livres das drogas ou das questões sociais. A coisa mais importante é a vida eterna. Às vezes nós ficamos satisfeitos com os nossos filhos. Está na igreja. Olha, não adianta nada estar na igreja se não compreendeu a vida eterna. Se não está servindo, se não está na presença de Deus. Então, meu amado e minha amada, eu quero que você agora tenha um compromisso com o Senhor. Assuma um compromisso. Um compromisso de ter uma vida devocional, visível e invisível. Um compromisso de servir ao Senhor. De servir uns aos outros. Servir uns aos outros significa uma dedicação. Para isso precisamos estar presentes. Precisamos saber o que está acontecendo. Não adianta, queridos, quanto mais ausentes, menos nós sabemos dos outros e os outros vão saber de nós. E isso é outra coisa muito interessante. Tem gente que começa a ficar ausente, e a primeira coisa que faz é cobrar que a igreja não lembrou de mim. Ninguém me ligou, ninguém me visitou. Eu acho muito interessante, porque às vezes aquela pessoa também nunca fez isso. Nunca fez isso, mas quer que alguém faça por ela. Serviço é mutualidade, serviço é entrega, serviço é uma troca. Então, meu amado, minha amada, uma família comprometida com Deus é uma família de vida piedosa e é uma família que tem um compromisso na obra, um compromisso de serviço. Você tem um compromisso de serviço? De servir a Deus? E por fim eu quero falar que uma família comprometida com o Senhor é uma família que tem filhos exemplares. 3 dias depois o acharam no templo, verso 46, assentado no meio dos doutores, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Verso 51, e voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. Alguns gostam de dizer, os céticos e liberais, que esse texto prova que Jesus pecou, porque afinal de contas ele desobedeceu. Não podemos confundir pecado com mal entendido ou incidentes. Tá? Eu diria que aqui temos um incidente, não um pecado propriamente dito. Lucas não entra em detalhes de como, de fato, aconteceu essa separação de Jesus da família. Mas eu creio no que diz o autor aos Hebreus, que diz que Jesus não pecou. Não havia pecado em Jesus, embora ele tenha sido tentado em tudo. Acredito realmente que aqui temos um momento apenas da limitação dele como ser humano. E nessa limitação ele se perdeu dos pais. Jesus era limitado como ser humano. Como ser humano, ele não sabia nem mesmo quando ele ia voltar, a segunda vinda dele. Ele disse isso. Como ser humano, ele sentia fome. Como ser humano, ele sentia dor. Como ser humano, ele sentia sede. Como ser humano, ele sentia todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as nossas tentações e, por que não dizer, as nossas limitações. Então, não vejo aqui pecado em hipótese nenhuma. Lucas faz questão de narrar que após o fato, Jesus foi com José e Maria e lhes foi obediente, submisso em tudo. Ele mostra a sua capacidade de se humilhar de uma forma maravilhosa. E por isso, com ele podemos aprender a postura de filhos, como filhos, a honrar os nossos pais, a honrar aqueles que nos criam, aqueles que nos trazem ao mundo. E aí, Jesus, 2 coisas eu aprendo com Jesus. Primeiro, a obediência à hierarquia familiar. Verso 51. Jesus tinha tudo para não ser obediente humanamente falando. Tudo. Eu fico imaginando, claro, é uma divagação na minha mente, mas Jesus, ele via os pecados de José e Maria. Ele estava lá no dia a dia. E ele sem pecado. Aí vocês imaginam. Né? E ele é humano. A vontade que ele tinha de chegar, pai, o senhor está em pecado. O senhor já confessou o pecado a mim? Hã? Não sei. Imagina. Mas Jesus está lá. Mãe, você acabou de pecar, mãe. Você ajoelha aqui e pede perdão a mim. Né? Sabe? É um negócio complexo isso. É difícil. Mas a Bíblia diz que em tudo ele foi sujeito. E a Bíblia diz que ele não pecou. E ele obedeceu a hierarquia familiar. Nós vivemos dias onde não há mais hierarquia familiar. Estão querendo acabar com o homem como cabeça, e a mulher como submissa, e os filhos como submissos dos dois. Estão querendo acabar com isso. O mundo tem pregado que todos temos a mesma função. Não temos. Não temos.
Deus deu funções diferentes a cada um de nós. E a liderança no lar é uma função que Deus deu a você, homem. Eu tenho ficado preocupado com os nossos jovens. Tenho ficado preocupado com a falta de masculinidade. Nós precisamos de homens com H maiúsculo. Com homens que realmente entendam isso. O mundo chama de alfa, que seja alfa. Vivemos um dia onde tem mais homem ômega do que alfa. Para quem não sabe um pouquinho do grego, né? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última letra do alfabeto grego. Tem muito mais ômega do que alfa. A geração Z está carente de alfas. Mas o alfa é machista. Não. Foi o alfa machista que lutou contra os nazistas na Segunda Guerra. Foi o alfa que lutou contra a Alemanha também na Primeira Guerra. Foi o alfa, era o alfa que estava lá em Israel, se reunindo nos tempos de guerra para proteger Israel. Então não me venha com essa de que não pode haver homens alfa. Estamos carentes disso. E mais do que isso, no lar, o homem precisa ser líder. Eu não tenho o dom de ser líder, então você não casa. Fica solteiro. Homem que não tem dom de não ser líder, não casa. E quem está falando aqui é alguém que pensa assim, tá? Eu tenho muita dificuldade de liderar. Eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. Mas eu sei que é responsabilidade minha. Que as decisões finais são minhas. Então, Jesus obedecia a hierarquia familiar e nós precisamos obedecer. Há países onde eles até gostam de dentro de casa não haja mais esse tipo de hierarquia. Está ficando cada vez normal. Nossas leis tentam mostrar que todos podem mandar e desmandar dentro de casa. Nossa Constituição afirma que não há mais figura do chefe de família, porque marido e mulher agora têm o mesmo nível hierárquico familiar dentro de casa. Será que não estão tentando, na realidade, destruir os lares cristãos? Será que não é já, quem sabe, uma preparação para a manifestação do anticristo? Não sei, não estou aqui querendo fazer alarme escatológico, mas me preocupa isso. Jesus foi obediente. Jesus obedeceu à hierarquia. Quando carecemos hoje de filhos obedientes, precisamos orar para que os nossos filhos se tornem cada vez mais obedientes. Quanto carecemos hoje de pessoas que obedeçam os conselhos, os ensinos. E quanto carecemos de lares que realmente entendem aquilo que Deus estabeleceu como princípio da família de Deus. Outra coisa importante, Jesus tinha sede de conhecer o Senhor. Apesar de ser Deus, o menino, Jesus cresceu conhecendo cada vez mais. Ele crescia em sabedoria, porque a natureza humana dele era limitada. Ele busca no lugar onde se reuniam os homens mais sábios e conhecedores da lei de sua época, que era no templo. Ele busca ali sabedoria, ele busca ali conhecimento. Ele vai até a casa de Deus para poder buscar mais conhecimento, buscar mais a presença de Deus. O melhor lugar para estar, para buscar isso, é na presença do Senhor. Por isso, volto a repetir, não troque a reunião da igreja por qualquer outra reunião, salvo se for realmente importante. Cuidado com as prioridades que você tem na sua vida. Como eu fico triste que muitos jovens têm preferido se divertir do que estar na igreja. Têm preferido dormir às vezes do que vir na escola bíblica dominical. De aprender, de buscar. Mas pastor, por que a gente não faz igual muitas igrejas que têm apenas um culto no dia? Tá, querem votar? Nós vamos votar, não tem problema. Mas não muda nada. Porque para mim precisamos continuar buscando ao Senhor. E sabe o que eu descobri? Que isso não altera nada a visão de quem não quer estar presente. Porque as desculpas continuam acontecendo. Outra coisa que Jesus tinha desejo de cumprir a vontade de Deus. Sempre. O texto diz que ele foi submisso aos pais, mas ali ele estava cumprindo a vontade de Deus. Maria, ele não entendeu o que estava acontecendo, ela não entendeu o que estava acontecendo naquele momento, mas Jesus estava no seio do Pai. O menino Jesus mostra um desejo enorme de fazer a vontade de Deus.
Que esse seja um exemplo para nós como pais, como mães, como filhos, de seguir o exemplo do próprio Jesus. Hoje, vemos que muitas vezes não queremos fazer a vontade de Deus, por quê? Porque nossa vontade tem que prevalecer. O Senhor nos mostra na sua palavra que nós devemos buscar fazer a vontade dEle a cada dia, a cada instante. Para concluir, quando chegamos no final dessa reflexão sobre a família de Jesus, nós somos incentivados a analisar a nossa própria jornada. Como está a minha vida de compromisso com Deus? Eu tenho de fato uma vida comprometida com Deus? Eu separo tempo para Deus de forma invisível ou visível? Eu estou aos pés do Senhor? A maneira piedosa e devocional como José e Maria viveram, com certeza influenciou todo mundo. Tanto é que mais tarde, 2 dos irmãos de Jesus se tornam seus discípulos. A família de Jesus não apenas ia regularmente ao templo, mas estava envolvida na atividade, no serviço. É fundamental nos nossos dias que tenhamos famílias envolvidas, famílias ativas. Oração, leitura da palavra, adoração, presença aos cultos, não devem ser apenas eventuais. Não podem ser eventuais, salvo numa necessidade. Para aqueles que estão aqui conosco, que não tiveram uma experiência com o Senhor, é hora de você repensar, quem sabe, e buscar a presença de Deus com sinceridade, com absoluta sinceridade. Da mesma forma que Jesus queria cumprir a vontade do Pai, nós também devemos aceitar o sacrifício dele e cumprir a vontade de Deus, crendo em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Faça isso. Famílias, renovem seus compromissos com Deus. Renovem os seus compromissos com sua obra. Demonstrem ser modelos de fé e de devoção diárias, mantendo uma vida espiritual intensa, engajando-se ativamente nas atividades da igreja mesmo. O dízimo do seu tempo, entregue o dízimo do seu tempo. E para aqueles que ainda não têm esse conhecimento, arrependam-se. Entreguem-se totalmente a Jesus. Que todos nós aqui, como famílias de Cristo, famílias de Deus, possamos viver de maneira que seja do agrado dele, não do nosso. Que possamos assumir um compromisso com o Senhor. Um compromisso que começa no meu quarto, na minha vida pessoal, na minha vida invisível aos olhos humanos, que passa pela minha devoção coletiva, na presença na casa do Senhor, que extrapola através do meu serviço e que se manifesta através de uma família equilibrada, obediente, que vive dentro dos preceitos do Senhor. Pense nisso, que Deus possa nos capacitar a termos um compromisso com o Senhor. Responda para si mesmo, você tem realmente esse compromisso? A sua família é de fato comprometida com Deus? Você preenche os requisitos que nós acabamos de falar aqui? Pense nisso. Curva a sua cabeça agora. Vamos fazer desse momento agora um momento muito especial. Vamos fazer desse momento um momento de entrega. Um momento onde eu vou me entregar completamente. Se você entendeu o que eu falei, eu quero que você agora se coloque aos pés do Senhor. Se você até hoje não vivia da forma que eu acabei de falar, que é o ideal, que é o que Deus quer, com certeza você precisa se arrepender. Precisa confessar. Precisa estar na presença do Senhor. Se você tem negligenciado a obra de Deus através da sua igreja física e não tem se entregado completamente, esse é o momento também. Mas faça um compromisso com Deus. Faça um compromisso de entrega. Um compromisso com o Senhor.